Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Graça e paz. Esse texto é tremendo de Hebreus, que fala quando Jesus começou já a sua finalidade, né, de ir de encontro ao seu propósito. E ele veio aqui nessa terra e obedeceu a Deus, obedeceu de todas as maneiras. Foi obediente até a cruz. A obediência de Jesus, ela foi dessa forma. A obediência é um desafio para todos nós cristãos. Jesus, ele é o maior exemplo de toda a obediência. Nós temos aí no Antigo Testamento Noé como um grande homem de Deus que obedeceu até mesmo onde não existia chuva. Ficou dentro daquela arca durante 7 dias aguardando a chuva, acreditando que tinha uma promessa, que tinha ouvido a voz do Senhor. Ele acreditou e obedeceu. Temos também Abraão, que obedeceu. Temos também Elias, que obedeceu, Josué, que obedeceu, Moisés, que obedeceu, todos eles com as suas características e o seu tempo. Mas nenhum deles se compara àquele que obedeceu a Deus o tempo todo, que se fez homem, habitou entre nós e mostrou para nós um exemplo de obediência. Muitas vezes nós não queremos obedecer, muitas vezes nós não sabemos obedecer, muitas vezes nós temos dificuldades para obedecer. E simplesmente a Bíblia fala que obedecer a Deus é amar todos os seus mandamentos. É amar a Deus sobre todas as coisas, é entender o seu propósito na terra e fazer com que as coisas sejam plumadas de encontro à cruz. Que nós entendamos através das nossas atitudes que obedecer é muito mais importante, é uma prova de amor a Deus. O que o Senhor pede para nós em relação à obediência, simplesmente que nós sigamos a palavra, que nós obedecemos a Ele de uma forma sobrenatural. E eu escrevi aqui que obedecer é uma gratidão a Deus por tudo que Ele fez por ti. Grande pastor William, também te amo, pastorzão. E obedecer é isso. Obedecer é isso. Não é você fazer coisas que sejam mirabolantes, algo que seja nada do que fuja do contexto. Simplesmente o Senhor pede para você obedecer. E obedecer como filho. Jesus, enquanto esteve nessa terra, nos dias que ele passou por aqui, nos dias da sua carne, no dia que ele manteve essa carne aqui com uma parâmetro, né, uma igualdade com todos que estavam ali. Se rejeitou a todas as dificuldades. O Jesus, quando jejuou, ele foi tentado por Satanás no deserto. E Satanás falou para ele transformar pedra em pães. Falou para ele se jogar do precipício. Falou para ele fazer várias coisas, mas ele não obedeceu à voz do inimigo. Ele sabia o que ele precisava. Ele não queria, naquele momento, falar para ele que ele era Deus e nem usar nenhuma divindade. Ele quis simplesmente combater as tentações, as coisas que aparecem na nossa frente, na nossa vida, com a palavra. Ô Marcos, boa noite, meu irmão, Pai do Senhor, Deus abençoe, viu? Aleluia, tá caminhando com a palavra, ô glória, aquela palavra tá aqui também queimando no meu coração. Obedecer é muito, muito melhor, obedecer como filho, que você tem uma voz de comando. Obedecer como filho é quando você tem uma voz de comando que fala para você fazer aquilo que vai te trazer benefício. Essa voz de comando, ela faz, às vezes ela não é tão agradável, porque obedecer como filho não é fácil. Eu tenho um exemplo muito grande, muito, muito verdadeiro, de que quando eu aprendi a obedecer a minha mãe, as coisas começaram a ser diferentes na minha vida. Eu tenho marcas de desobediência. Eu tenho marcas de desobediência na cabeça. Eu tenho marcas em várias partes do meu corpo, em que as cicatrizes fazem eu lembrar que isso foi fruto de desobediência.
fruto, porque minha mãe sempre falava, não faça isso, e eu como filho desobedecia, queria mostrar para ela que ela não mandava em mim, que tudo que ela falava era coisa antiga, e que ela não sabia de nada, e quem sabia era eu. Quem sabia de tudo era eu, quem conhecia a verdade era eu, quem sabia o caminho era eu, e muitas vezes, 99,9% eu me dava mal. Não sabia obedecer como filho a minha mãe, eu não sabia obedecer como filho. E aqui a Bíblia pede para nós obedecermos ele como filho, fazendo apenas sua vontade. Pastor William fala aqui, ó, Jesus não transforma as pedras em pães porque não fazia nada por autossuficiência. Olha aí, mesmo sendo quem ele era, ele só fazia obedecendo. Uou, é isso aí, me ajuda a pregar. Me ajuda a pregar, você que está aí nessa live. Pode escrever aí, ó, que eu vou ler. E você me ajuda, a gente está compartilhando aqui algo da palavra de Deus. E essa ministração que eu tenho, ela é bem curtinha, ela só tem 3 tópicos e coisas bem pequenas que eu fiz aqui. Mas é isso, ele não transformou as pedras em pães porque ele não usava a sua divindade, a sua autossuficiência para poder provar para os outros quem ele era. Não, ele trazia isso para si, mas usava como exemplo, como homem, e ele só fazia aquilo obedecendo, só se fosse algo que o pai mandou, porque ele sabia quem ele era, ele estava ali como filho, representando Deus. Ele era Deus, mas estava ali fazendo o papel de filho, representando o Senhor. Pode ver que muitas vezes ele falava, em meu pai, em nome do meu pai, através do meu pai, eu peço ao meu pai, e ele sempre se mostrando filho obediente. Oh, aleluia! Tremendo, irmãos, a passagem que Jesus deixa para nós, os exemplos que Jesus deixa para nós, nós devemos seguir de uma forma ímpar, sabendo que no final existe uma recompensa. Como obedecer? Obedecer a Deus diante das dificuldades. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Para nos mostrar a obedecer não é fácil mesmo. Mas é melhor sacrificar, é melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos que entender que é melhor a gente obedecer a Deus do que sacrificar. Boa noite, Mariana, paz, querida. E o que a gente precisa entender é que na tribulação, nas tribulações, nós aprendemos a ser fiéis ao Senhor. Nós aprendemos a ser fiéis, somos testados todo o tempo e aprovados para ser aprovados no final e receber a vitória. Davi, ele tinha uma promessa. Davi, ele sabia que ele ia ser rei. Davi foi ungido rei quando adolescente. Davi passou por algumas etapas. E nessas etapas, ele não quis pular etapa. Ele não quis sobrepor nada. E um momento que ele estava na caverna de Adulão, ele estava lá com 400 homens. O rei Saul, ao qual o perseguia, e estava perseguindo para matá-lo, ele entrou dentro dessa caverna para esvaziar o seu ventre, para fazer as suas necessidades. E Davi viu ele entrando, e os homens que estavam com Davi falou em nome de Deus. Deus te deu ele nas tuas mãos. Deus entregou ele nas tuas mãos. E o que Davi fez? Davi falou assim, ai de mim, de encostar no ungido do Senhor. Davi, por mais que sabia que ia ser rei, ele era obediente à promessa que ele tinha, irmão. Ele não quis antecipar, e era no momento de tribulação, no momento de dificuldade que Davi sofria, que vivia fugindo, para poder sair das garras de Saul. E o que aconteceu? Davi saiu ali, cortou apenas um pedaço da sua veste, cortou um pedaço da sua veste e começou a caminhar de uma forma natural, pediu perdão, se ajoelhou, falou para ele, chamou ele de pai. Saul chamou Saul de pai, falou que não queria nada contra ele. Aí Saul reconheceu que ele era rei e falou assim, eu sei que tu é diferente, tu vai ser um ótimo rei. Por quê? Porque ele reconheceu que ele poderia naquele momento matar o rei Saul e tomar o reinado e já ser rei dali. Só que ele não quis fazer isso. Ele preferiu obedecer a promessa, obedecer os mandamentos de Deus. Irmãos, em meio à dificuldade, será que nós obedecemos a Deus da forma como devemos agir, obedecer, fazer? Ou será que nós temos feito coisas em momentos de dificuldades que não é de acordo com a vontade de Deus e desobedecemos?
Irmãos, eu tenho uma coisa para você, que o sucesso, eu falo que o sucesso da obediência, o sucesso da obediência é fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade. Se Deus tem uma promessa na tua vida, você tem que obedecer. Preste bem atenção. Quando as coisas acontecem na tua vida, quando os problemas começam a surgir na tua vida, quando o castigo, vamos supor assim, tá? O castigo começa a te perseguir, isso não é porque Deus quis te castigar. A Bíblia fala que Deus, ele é fiel. E ele não muda a sua característica por causa da nossa infidelidade. Mas ele é fiel nos dois sentidos. Ele é fiel naquele que ele fala que você, se você obedecer, você receberá galardão e bênção. E ele é fiel também que fala, se você desobedecer, você arcará com as tuas desobediências. Com as coisas que você fez em desobediência, você vai arcar com elas. Você vai pagar um alto preço. Então o Senhor, ele sempre vai ser fiel em relação a isso. Ele não vai mudar suas características por causa de nós. O pastor William fala aqui, ó, ele tinha o poder para isso, voltando lá no Pães. Mas se fizesse, teria até gosto de pão, mas o peso seria de pedra. O pastor falou isso uma vez na ministração. Realmente, se Jesus, ele tinha poder para transformar a pedra em pães. Só que ele poderia até comer a pedra ali que transformou em pão. Só que dentro ia ter um peso de pedra. Ia ser indigesto. E isso não é bom. Então, meus irmãos, em meio à dificuldade, em meio às tentações, em meio às situações, usamos a palavra de Deus para isso, que obedecer é muito mais importante. É uma prova de amor. Tem até uma música, né, que fala obedecer é mais que importante. É prova de amor. Porque a Bíblia fala que nós temos que amar a Deus. Isso é uma prova de obediência. E na dificuldade nós temos que obedecer a Deus, porque vai aparecer muitas coisas, principalmente dificuldade financeira. Acho que eu vou fazer um gatinho na minha luz. Eu acho que eu vou fazer uma gambiarra aqui para poder economizar mais. Irmãos, isso não é obedecer. Isso não é prosperidade. Isso não é economia. Obedecer a Deus é muito mais do que isso. Obedecer a Deus é fazer a sua vontade. Obedecer como filho e obedecer nas dificuldades. E como nós fazemos isso? Buscando o aperfeiçoamento. Nós procuramos a evolução. Quando a gente não consegue andar conforme a vontade de Deus, obedecendo a Deus, a gente começa a buscar mais. A gente começa a procurar mais ao Senhor. A gente começa a ser provado por Deus naquilo que ele naquilo que a gente obedece. A Bíblia fala lá em Salmos que não há um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque permanece na presença, busca a presença, corre atrás da presença. E faz com que as coisas aconteçam em nossas vidas. E obedecer a Deus é muito melhor. Muitas vezes aparecem situações para nos tirar do propósito e fazer com que a gente minta. Com que a gente fale mal de outras pessoas. Use até mesmo a nossa boca, ao invés de abençoar, para amaldiçoar. Isso não faz sentido de um cristão, de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não faz sentido. O que faz sentido é a gente seguir ao alvo, buscar a Deus, buscar a sua justiça e as demais coisas, sendo obediente, ele vai acrescentar na nossa vida. Porque é dessa forma que nós temos que entender. Eu estava falando ontem lá na casa de recuperação que o castigo que nós recebemos por causa da desobediência, não é Deus se sentindo prazer de fazer isso. Negativo. O Senhor, ele não tem prazer na morte do justo, ele não tem prazer no sofrimento do justo. Ele prova a gente muitas vezes para ver se a gente ainda está de pé, se a gente ainda tem aquele temor. Ele prova a gente muitas vezes, assim como ele provou Davi lá na caverna de Adulão. Ele provou Davi ali, porque para ver que se Davi estava ainda intacto com a promessa, se Davi poderia suportar mais essa, se Davi poderia estar preparado para mais uma. E às vezes acontece isso, irmãos. Às vezes as coisas acontecem em nossas vidas para nos testar. O Senhor, ele permite coisas para nos testar. É uma propina. É algo que é indiferente daquilo que é da vontade de Deus. Você está entendendo? E muitas vezes a evolução, quando a gente não consegue, a gente tem que buscar. A gente tem que se preparar, a gente tem que cavucar e buscar e orar e pedir: Deus, me dá revelação, Senhor, me dá discernimento, Senhor, me dá entendimento, Senhor, eu quero obedecer, eu não consigo. Paulo fala lá nas cartas
que o mal que ele não quer fazer, esse sim ele faz, mas o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Você entende isso, irmãos? É a nossa tendência. Nós temos que lutar contra a carne todos os dias. Nós temos que lutar contra a mentira todos os dias. Nós temos que lutar contra a tentação todos os dias. Porque sempre vai bater na sua porta. Não adianta. Quem faz que nem aquele comercial da Pernambucana. Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. É assim. Né, que fala nas casas pernambucanas, tem tudo pro seu lar, é assim. Eu não sou desse tempo, por isso que eu não sei cantar direito. Mas é assim, a gente não pode deixar entrar, não pode abrir a nossa casa para a legalidade. Da legalidade ao inimigo, da legalidade à mentira, da legalidade à pornografia, da legalidade às coisas que não é para dar. Nós temos que fechar a porta para a mentira, nós temos que fechar a porta para a desobediência, nós temos que fechar a porta, nós não podemos abrir a porta da nossa casa, da nossa vida, para essas coisas negativas. Hoje eu fui fazer uma visita a um irmão que ele estava muito para baixo, porque ele estava até com vontade de sentir vontade de se matar. Porque ele estava caminhando com Deus e de repente ele parou de caminhar. E aí ele começou a esfriar. E a legalidade que ele deu foi para que o inimigo viesse de encontro à vida dele e comece, soprar em seu ouvido. Você não é mais capaz. Você não consegue. Você não nasceu para isso. Você nasceu para sofrer. Você não vai ser feliz. Você não vai conseguir nada nessa vida. Você é daí para pior. E é assim que o inimigo faz nas nossas vidas, Quando a gente abre mão de buscar a Deus, de trazer Deus para perto de nós, para a nossa vida, para a nossa área emocional, para a nossa área conjugal, para a nossa área de trabalho, a gente faz com que o inimigo entre e comece a colocar coisas nas nossas vidas. Ele acrescenta aquilo que está faltando, aquilo que você não quer mais ouvir, mas você começa a ouvir, começa a te deixar para baixo. E hoje eu fui visitar um rapaz que estava precisando disso. Estava falando muitas coisas, um rapaz que caminhou comigo ali buscando Deus e de repente ele começa a se entristecer, não vai mais à igreja, não busca mais a Deus, não ora, não louva, não canta e começa a dar legalidade, abre a porta da vida dele para o inimigo. Mente vazia, é isso mesmo, Marcos? Mente vazia e oficina do inimigo, é isso. Então nós temos que buscar mais, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você busca a Deus, você tem conhecimento. Quando você busca a Deus, você tem resposta. Quando você busca a Deus, você tem paz em espírito. Quando você busca a Deus, você tem certeza naquilo que você está fazendo. Quando você busca a Deus, você tem discernimento de intenções de pessoas que estão ao teu redor, de situações que estão ao teu redor. Quando você busca a Deus, você tem legalidade, você tem autoridade. Legalidade não, você tem autoridade para poder fazer coisas que você nem imagina. Mas isso quando você busca a Deus. Mas quando você deixa de buscar a Deus, você começa a dar brecha. Começa a abrir espaço para o inimigo entrar. E não é legal. E na hora que a gente se sentir assim, o que a gente tem que fazer? Buscar aperfeiçoamento. Mas eu não estou com vontade de ir na igreja hoje. Vá. Mas eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Leia. Mas eu não estou com vontade de escutar louvor. Ouça. Mas eu não estou com vontade de clamar a Deus. Clame. Porque é nesse momento que o Senhor ouve as nossas orações. Porque nós não queremos, porque o nosso corpo físico está cansado e não quer. Mas o nosso espírito necessita de algo novo, de uma renovação. A evolução do cristão vem por meio da obediência. Cada teste que passamos nos conduz à direção da vida eterna. O prêmio dos desobedientes, sabe qual é? É a salvação em Cristo. A cada dia precisamos buscar e melhorar mais para agradar o Senhor e saber que a nossa recompensa, o sucesso da nossa obediência é muito maior do que tudo que passamos a enfrentar. Em Romanos 8,18, diz assim. 8,18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Oh, aleluia! Aleluia!
Vou ler de novo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A obediência de Jesus, as pessoas naquele momento que ele estava na cruz, fazendo aquele sacrifício, morrendo por nós como uma ovelha muda, que ele estava lá sofrendo naquele momento como um homem, perdendo seu sangue, sendo hostilizado, humilhado, cuspido. Ele morreu, foi colocado em um túmulo. Quando aconteceu do terceiro dia que foram procurar Jesus, ele não estava mais lá, ele já estava entre nós. Porque toda a obediência dele aqui na terra, todo o sacrifício que ele fez foi por amor a mim e amor a você. Aí Paulo fala aqui, ó. Considero que os nossos sofrimentos atuais, Paulo não andou com Jesus. Paulo perseguia Jesus, irmãos. Paulo era o Saulo que se transformou em Paulo. Saulo estava presente na morte de Estevão. Paulo estava presente na morte de Estevão, perseguidor de cristão, matava cristão, e de repente ele teve um encontro com Cristo, e aí uma das palavras dele, ele fala assim, ó, que Paulo, ele teve problemas, aquele espinho na carne, alguns falam que é miopia, que ele tinha um problema de visão muito forte, e que era o espinho na carne, mas Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi preso, Paulo foi chicoteado, Paulo foi zoado, foi bagunçado, depois que ele virou cristão. Paulo, ele vivia numa vida que ele falava que morrer para ele, irmãos, era lucro. Aí ele fala aqui em Romanos 8:18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Porque quando nós morrermos, essa carne aqui, ó, vai para o caixão, vai lá para a covinha lá no cemitério. Mas o nosso espírito vai para Deus. Essa glória que ele está falando, que não tem comparação com o sacrifício que a gente faz hoje aqui. Aquilo que a gente faz hoje aqui é refletido lá. As nossas obediências aos nossos pais. Podem ver que filhos bem-sucedidos, filhos felizes, são filhos que obedecem ao pai, que obedecem à mãe. São filhos. Passam dificuldades? Passam, mas entendem o propósito de ser filho. Nós, quando nascemos de novo, hoje, eu e você, nascemos de novo, nós temos um pai. Nós temos o Senhor que veio aqui, morreu, e hoje está à destra do Pai, esperando por nós. E a nossa recompensa de cristão é o céu, é a vida eterna. A gente não vai ser eterno, que eterno é Ele, mas nós vamos ter uma vida eterna. Nós vamos ter uma vida com Ele. E isso é mais importante. Por que obedecer? Por que obedecer? Obedecer para poder receber aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Porque os que desobedecem, os que fazem pouco caso da palavra de Deus, das coisas de Deus, simplesmente sofrem. E a gente precisa obedecer. Jesus Cristo obedeceu até o fim. E teve um momento que ele foi ao monte e orou ao Pai. Se for possível, não afasta de mim esse cálice. Ele foi clamar ao Pai. Ele suava, seus poros saía sangue, mas ele não deixava de fazer a vontade do Pai. Ele sempre falava, Pai, Pai. Ele sempre falava e obedecia, porque ele vive, como diz o Marco aqui. Ele vive. E que se Jesus Cristo vive, a gente pode crer no amanhã, que o amanhã vai ser muito melhor. Então fala assim, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Tetelestai, está consumado. Aleluia, aleluia, aleluia.